Obrigado. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesse lugar. Agradeço ao pastor, aos pastores, aos líderes, a todos os membros dessa igreja pela oportunidade que me concedem de falar nesse púlpito, falar nessa igreja. Obrigado a todos. Então, como vocês ouviram, fui apresentado como pastor, mas de facto o meu trabalho é mais na área de missões. Portanto, ao longo dos anos tenho estado envolvido em trabalho missionário com projetos em vários países, ao serviço de diferentes ministérios, incluindo igrejas locais, e entretanto nos últimos anos tenho-me dedicado a tempo integral, continuando no trabalho missionário, mas através de uma missão, de uma organização que se chama Actos Cruzada International, da qual eu, juntamente com um grupo de amigos, somos fundadores e diretores. Então, ao abrigo dessa organização, Actos Cruzada International, nós fazemos vários tipos de atividades, basicamente treinamento de líderes em vários países, evangelismo, algumas parcerias no trabalho social e quando se refere à relação à questão de evangelismo, especificamente com o ônibus, com o autocarro, que vocês já conhecem, creio eu, não é? Foi assim no ano passado. Entretanto, era suposto estarmos aqui também com o ônibus, mas tivemos um problema com o motor quebrou, está na oficina, estamos tentando consertar. Muito bem. E também agradeço a todos vocês o facto de vocês terem recebido já a equipa no ano passado, juntamente com o ônibus, com o autocarro, e também agradeço por vocês terem recebido a equipa mais uma vez esse ano. Muito bem. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que a gente faz, vocês podem ir nas redes sociais, Actos Cruzada International, e, entretanto, também, juntamente comigo, temos aqui nome difícil, não é? Isso, exatamente, não é? Alguns nomes brasileiros não são fáceis para nós portugueses, né, de pronunciar. E também a família de Elisiário, acertei, não é? Juntamente com a esposa, com o filho, ok. Conforme o pastor já referenciou há pouco, parte da equipa está na igreja oficina. Portanto, cá estamos e durante esses dias, durante a semana, os missionários estiveram aqui cooperando com a igreja local, fazendo evangelismo nas praças, nas ruas aqui na cidade, Vila de Taipas. Muito bem. Muito bom. Então vou aproveitar também o tempo que tenho para partilhar a palavra, no sentido de encorajar os irmãos em relação ao evangelismo, em relação à obra missionária. Muito bem. Então eu gostaria de começar por Marcos capítulo 16, é um texto muito conhecido, que normalmente é um dos textos que se usa para nós definirmos a grande comissão, ou seja, a missão que Jesus entregou à igreja, e é um dos textos que, de facto, fundamenta essa definição, a grande comissão. Então, eu gostaria de partilhar com os irmãos uma palavra sobre evangelismo, missão, para encorajar a todos nós. Marcos capítulo 16 diz assim. Muito bem. Capítulo 16 e a partir do versículo 15. Disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, preguei o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ok, esse é um dos textos, então, que faz referência à missão que Jesus entregou aos discípulos à igreja, que continua sendo a nossa missão, como todos nós entendemos, compreendemos e sabemos. Muito bem. Ok, então, antes de mais, evangelismo, o que é que significa? A palavra evangelismo significa anunciar boas novas, uma mensagem de salvação, uma mensagem de conforto, de esperança, uma mensagem de vida eterna. Evangelho, boas notícias, boas novas. E não há notícia maior, não há
mensagem maior do que vida eterna. Vida além da morte. Afinal, em termos práticos, uma linguagem simplista, significa vida com Deus para além da morte. Eu posso falar de mim mesmo, da minha própria experiência. Aquilo que me pegou uns anos atrás, ou muitos anos atrás, quando eu decidi ser cristão, basicamente foi esta a razão. Quando eu admiti que com Jesus, ouvindo a mensagem, seria possível ter vida sem fim, eu refleti, pensei e decidi. Se isto é verdade, se é possível viver sem fim em condições ideais, eu quero isso para mim também. Simples como isso. E hoje continua sendo a principal razão porque eu continuo sendo cristão e pretendo continuar a ser cristão. Para mim, a principal questão é esta: vida eterna. Vida eterna. Essa é a grande notícia que o Evangelho nos faculta. Vida eterna. E evangelismo, falar essa mensagem que Jesus comissionou, que Jesus entregou aos discípulos, à igreja, afinal, evangelizar, fazer evangelismo não é uma opção para a igreja. Não é uma opção. É uma missão. Evangelizar ou não evangelizar, fazer missões ou não fazer missões, não deveria ser considerado, perspectivado como uma opção, uma escolha. Poderíamos dizer que até é uma ordem. Seria assim, mas não vamos ser assim tão, digamos, tão radicais. Mas, com certeza, temos que eliminar esse conceito de ser opção. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, não faço. Não é assim que devemos perspectivar a responsabilidade que Jesus nos entregou de evangelizar, de anunciar boas novas àqueles que ainda não conhecem. Ou seja, a missão de evangelizar foi atribuída por Jesus e Jesus tem essa expectativa. Jesus espera isso de nós, Jesus espera isso da igreja. Provavelmente é a grande razão, provavelmente até talvez a maior razão pela qual a igreja está na terra, porque é bem melhor estar no céu. Não é? Então, se é bem melhor, incomparavelmente melhor estar no céu do que na terra, por que é que Jesus nos deixa aqui? Que, afinal de contas, nem sempre é agradável viver aqui. Muitas vezes passamos a lutas. Aliás, Jesus já nos tinha alertado para isso. Ele não enganou ninguém. No mundo tereis aflições. Então, sabendo que no céu é incomparavelmente melhor do que estar aqui na terra, por que é que a igreja continua? Provavelmente porque temos uma missão. Amém? Com certeza temos uma missão. Então não devemos olhar para a missão, para a obra evangelística como uma opção, mas como uma missão que Jesus atribuiu a nós que já somos salvos. E nós, se de facto somos salvos, experimentamos salvação. E provavelmente experimentar salvação é algo muito bom. E se é muito bom, nós não devemos guardar para nós. E quem experimenta salvação, quem é salvo, fala daquilo que experimenta, fala daquilo que conhece. Sim, muito bem. Então, quem é salvo fala da salvação. Estava aqui nesse texto bem claro que aqueles que crerem serão salvos. E aos que crerem, eles terão a possibilidade de partilhar com outros que também irão crer. E quando nós que já cremos, estamos disponíveis, dispostos a partilhar com quem ainda não conhece, Jesus falou, sinais iriam acompanhar, confirmando a pregação do Evangelho, a manifestação do sobrenatural. Afinal de contas, Jesus estava dizendo, eu vos comissiono para falar do meu nome, mas não apenas para falar do meu nome, também para demonstrarem o poder que há no meu nome. Amém. Aleluia. Sim, para nós que já somos salvos, nós não precisamos de experiências poderosas para acreditar em Jesus, porque já acreditamos. Mas provavelmente muitos
poderão ou precisarão de ver o poder sobrenatural que está associado ao nome de Jesus. Nós já não precisamos. Ok? Mas provavelmente existem muitas pessoas que serão impactadas com a manifestação do poder que há no nome de Jesus. Então, quando Jesus entrega esta missão, a comissão, à igreja, a todos nós, ele está dizendo, por outras palavras, de uma maneira, digamos, simples, parafraseando, vocês irão falar do meu nome e também demonstrar o poder que há no meu nome. Sim, as pessoas precisam conhecer o nome de Jesus. E quando elas percebem que esse nome tem poder, elas com certeza terão a oportunidade, a possibilidade de fazer uma decisão. E, afinal de contas, Jesus está entregando esta missão, no geral, a toda a igreja. Já lá no início, aos discípulos, que depois, nas gerações seguintes e, consequentemente, até aos nossos dias, nós continuamos com a mesma responsabilidade. No sentido geral, a igreja tem essa responsabilidade, no coletivo. Mas, em termos individuais, cada um de nós, como cristão, individualmente, temos essa responsabilidade também. Agora, pensemos o seguinte. Não é apenas uma responsabilidade, não é apenas um dever, é também um privilégio. Aleluia! É! Porque se nós pensarmos nas consequências do evangelismo, o que é que pode acontecer quando nós nos predispomos, quando nós nos disponibilizamos a evangelizar, se nós refletirmos, pensarmos nas consequências dessa atitude, das consequências do nosso evangelismo, provavelmente nós vamos ficar entusiasmados e animados e encorajados em fazer e continuar a fazer. Pensemos nas consequências. O que é levar alguém a Jesus? É levar alguém do reino das trevas para o reino do seu amor e da sua luz. Aleluia! É tirar alguém da condenação e levar alguém para a vida eterna. Quando você é usado por Deus para isso, você vai sentir um gozo especial. Aquele vai para o céu por causa de mim. Diríamos assim, ok? Estão entendendo? É claro que a razão fundamental é Jesus, mas você foi o canal. E quando você percebe que você foi o canal para ser usado para levar alguém para o céu, para a eternidade, você vai sentir um gozo especial. Isso vai motivar você a continuar a fazer isso. Aliás, a certa altura, Jesus fala lá na parábola, o contexto da parábola dos talentos, que nós costumamos aplicar à questão dos talentos, podemos aplicar também na atitude evangelística, em todas as áreas do serviço a Jesus. Ele diz o seguinte, a certa altura, fiel e bom servo, no pouco foste fiel, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, quanto mais servimos a Jesus, mais gozo poderemos ter. Queremos ser crentes mais alegres? Então, uma boa receita é servir a Jesus. Quanto mais servimos, mais alegria teremos. E evangelizar também nos proporciona mais alegria. Quando nós percebemos as consequências do evangelismo, nós percebemos as consequências do fruto do evangelismo, isso também nos dá ânimo, alegria e vontade de fazer mais ainda. Então, no sentido geral, Jesus entregou essa missão a toda a igreja no sentido coletivo. Mas pensemos em termos individuais, sobre as consequências. Você já pensou que você poderá ser usado para coisas grandes? Vejamos o exemplo de Filipe, logo lá no princípio da igreja, no primeiro século. Na igreja primitiva, como costumamos dizer. Ele, a certa altura, está lá na igreja local de Jerusalém, ajudando no trabalho de assistência, de beneficência aos órfãos e às viúvas. E mais tarde nós vemos ele sendo usado para virar uma cidade ao contrário. Samaria. Hein? Vemos o seguinte, uma pessoa, nós, você, cada um de nós, cristãos, evangelizando, você pode ganhar uma pessoa para Jesus. Você também, quem sabe, poderá ser usado para ganhar uma família, uma escola, uma empresa, quem sabe até uma cidade, como aconteceu com Filipe. Amém? Porque a certa altura nós vemos Filipe lá em Atos, capítulo 8, sendo usado por Deus para
dirigir, encaminhar, direcionar, levar uma pessoa à conversão, que é o eunuco etíope, um peregrino que tinha vindo a Jerusalém, estava regressando à sua pátria, à Etiópia, e ele vinha em peregrinação, ou seja, temos aqui provas muito claras e evidentes, até porque ele está lendo o profeta Isaías, não estava entendendo, o Espírito de Deus disse a Filipe, Filipe, aproxima-te aí dessa carruagem, porque pedimos uma missão para cumprir. Ele foi sensível à voz do Espírito Santo, achegou, subiu e explicou àquele homem que estava lendo o profeta Isaías e não entendia aquela parte em que apresenta Jesus, conforme nós conhecemos no capítulo 53, e ele não estava entendendo, e então ninguém me explica, dizia o etíope. E Filipe, eu posso te explicar, eu vou-te dizer quem é que está aí profetizado. E então logo a seguir o etíope é levado às águas do batismo, ou seja, tem a experiência da conversão. Ele converte-se a Jesus. E este Filipe, que é usado por Deus para levar uma pessoa à conversão, o etíope, nós vemos em outra circunstância, sendo usado por Deus para virar uma cidade ao contrário. Estão entendendo a expressão, não é? Ponta cabeça, como diz o brasileiro. Ou seja, levar uma cidade a experimentar o poder do Evangelho. Se você perspectivar isso e se você alimentar uma atitude de fé e de disponibilidade, você pode ser usado por Deus para levar uma pessoa a Jesus, uma família, uma empresa, um negócio, uma escola e até, quem sabe, uma cidade, como aconteceu com Filipe. E vamos imaginar uma consequência que, afinal de contas, os entendidos, os estudiosos, dizem que existem provas nesse sentido. O que é que aconteceu com aquela pessoa chamada etíope, eunuco, que Filipe levou à conversão? Segundo narra a história, este etíope, regressando à sua nação, à Etiópia, convertido por causa de Filipe, foi o instrumento de Deus para levar o Evangelho a uma nação, à Etiópia. Você já imaginou o que é que pode acontecer com você, através de você, se você fizer evangelismo? Você já imaginou a bola de neve que isso pode provocar? A avalanche que isso pode causar? Você pode ser a origem, o início, o ponto de começo, o ponto de origem de uma grande revolução. Amém? Sim, com certeza. Uma revolução no bom sentido, com certeza vocês entenderam. Então, perspective isso. Veja, abra os seus olhos, aumente a sua visão e perceba as consequências maravilhosas, o lado aprazível de nós nos deixarmos usar por Deus na obra evangelística, na evangelização. Coisas grandes, coisas tremendas podem acontecer. Então vejam só, lá Filipe conseguiu impactar uma cidade inteira chamada Samaria. Libertação, curas, milagres aconteceram, conversões aconteceram. Um homem levou um avivamento a uma cidade chamada Samaria. Pode acontecer o mesmo com você. Pode acontecer o mesmo com você. Pode acontecer o mesmo com você. Se um crente sozinho consegue fazer tudo isso, como aconteceu com Filipe, ganhar uma pessoa, conquistar uma cidade, imagina uma igreja local. Se um crente sozinho, nas mãos de Deus, consegue provocar tantas consequências no reino de Deus, imagina vários crentes juntos com o mesmo propósito. Imagina uma igreja local com a mesma visão. Correto? É uma equação simples. É uma questão de multiplicar. Se um consegue fazer tanta coisa, imagina um conjunto de crentes numa igreja local, se estiverem com o mesmo propósito. Aleluia! Se com um homem chamado Filipe, Deus fez aquilo tudo, imagina com 30 ou 40 ou 50 crentes que fazem parte da Igreja Batista de Taipas. Já pensaram? Sim, com certeza. Se um crente sozinho consegue produzir tantos efeitos no reino de Deus, imagina uma igreja local toda. Isso aconteceu lá em Jerusalém, afinal. A certa altura nós vemos um grupo de cerca de 120 crentes reunidos que recebem a experiência do Espírito Santo, ok? Entretanto, galvanizados pelo poder do Espírito Santo, pela experiência com o Espírito Santo, são catapultados para a praça pública, para as ruas, e há
aquele redemoinho todo em Jerusalém. Jerusalém é impactada por um grupo de crentes que tem uma experiência com o Espírito Santo. Eles mudam, viram Jerusalém ao contrário. Ao ponto de incomodar o sistema religioso e incomodar também o sistema político vigente daquela época. Quando uma igreja se deixa usar pelo poder do Espírito Santo e faz a obra missionária, ela impacta os sistemas instituídos. Não consegue passar despercebida. Aleluia. Ela impacta. Acontece assim. Aconteceu lá em Jerusalém. Os apóstolos pregavam com ousadia. Os milagres aconteciam. Milhares se convertiam. Aleluia. Sim, por causa de uma igreja que estava motivada pelo Espírito Santo. Que estava impulsionada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco. É o mesmo Espírito Santo que estava lá no princípio, em Jerusalém, está aqui, em Taipas, com a Igreja Batista. É o mesmo Espírito Santo. Aleluia! É o mesmo Deus, é a mesma Bíblia, a mesma palavra, o mesmo Evangelho, o mesmo Espírito Santo. E as pessoas que estão aí na praça, nas ruas, são exatamente iguais àquelas de Jerusalém, com as mesmas necessidades. Todas precisando de Deus, como naquela época, aqui também têm. Ok? Deus é o mesmo. A Bíblia é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo. Amém? E as necessidades na praça, na rua, são as mesmas. E afinal de contas, cada pessoa é uma necessidade. E cada necessidade é uma oportunidade para a igreja. Então nós vemos, se uma pessoa sozinha consegue fazer um impacto tão grande, uma igreja poderá fazer muito mais ainda. Vimos o exemplo com Filipe, vemos agora o exemplo com a igreja em Jerusalém, e pronto, então estava tão bom, o avivamento estava acontecendo em Jerusalém, que eles acabaram, parece que, esquecendo aquilo que Jesus falou. É para Jerusalém, mas não é apenas para Jerusalém. É Jerusalém, Samaria, a Judeia, Samaria, e até aos confins da terra. Mas estava tão bom, a igreja estava usufruindo de um mover especial de Deus, que acabaram se acomodando, usufruindo das delícias do céu na terra. E Deus permitiu que uma perseguição acontecesse, e essa perseguição pressionou, acabou forçando as circunstâncias para a igreja se soltar geograficamente e poder quebrar certos preconceitos religiosos, raciais, culturais, e essa perseguição levou a igreja a expandir-se geograficamente, territorialmente. E como fruto desse movimento missionário, digamos, forçado, diríamos assim, nascem várias igrejas em diferentes lugares. E um desses lugares acontece a igreja em Antioquia. Em Antioquia. Em Atos 13, nós percebemos lá que existe agora uma igreja local, fruto daquele movimento missionário forçado, diríamos assim, fruto de uma perseguição, e agora a igreja em Antioquia vai se tornar uma igreja missionária. Vai se tornar uma igreja missionária. Aleluia! Amém! Vemos um homem chamado Filipe que consegue fazer aquele rebuliço todo numa cidade chamada Samaria. Agora vemos uma igreja movida pelo Espírito Santo fazendo aquele movimento todo lá em Jerusalém. Agora, por causa de uma perseguição, um movimento missionário forçado, e agora acontece em várias igrejas, e uma delas vai se tornar modelo para missões. Sim, uma plataforma missionária. Uma igreja intencionalmente missionária. Jerusalém foi uma igreja missionária fruto das circunstâncias, das consequências de uma perseguição. Mas agora vamos ver uma igreja chamada Igreja em Antioquia, que vai se tornar uma igreja missionária intencionalmente. Intencionalmente. E agora levanta-se uma questão. Parece que existe a possibilidade de fazermos missões à força, debaixo da pressão das circunstâncias.
coagidos pelas circunstâncias, ou então fazer evangelismo, missões, deliberadamente, livremente, espontaneamente, intencionalmente. Qual é que será mais aprazível? Fazer obra de Deus pela força, pela pressão das circunstâncias, ou fazer deliberadamente, intencionalmente? Hein? Amém? Por opção, por escolha, por decisão. Aleluia. Sim. Então, percebemos aqui o que está acontecendo agora em Atos 13, a igreja em Antioquia. Diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia ali alguns profetas, agora entre os líderes daquela igreja local, haviam líderes que manifestavam o ministério profético, como profetas, e outros que manifestavam o ministério de doutores, ensinadores profundos da doutrina, da teologia cristã. Então, líderes que, de uma maneira geral, manifestavam muito a questão do sobrenatural, juntamente com alguns líderes que eram bons na questão do ensino, com profundidade. Doutrinadores. E então, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o tal Paulo que vai aparecer agora no cenário. E o que é que eles estavam fazendo? Os líderes desta igreja local, lá em Antioquia, eles tinham o hábito de estar servindo ao Senhor juntos, e juntos tinham o hábito de jejuar. E nesse hábito, nesse costume que eles tinham como liderança, de juntos também orarem e também jejuarem, o ambiente estava propício para a sensibilidade para com o Espírito Santo entre os líderes, ao ponto do Espírito Santo revelar a sua vontade, o seu plano para esta igreja. O Espírito Santo queria que esta igreja se tornasse uma igreja missionária. E os líderes estão orando, os líderes jejuam, e quando isso acontece, a obra de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Então, temos uma liderança que entende o que é o mover do sobrenatural, através da unção profética. Temos uma liderança que é capaz no conhecimento doutrinário, teológico, teologia cristã. Então, uma liderança completa, que entende o que é palavra e entende o que é o poder do Espírito Santo sobrenatural. Amém? E quando uma igreja conhece a palavra e também tem experiência com o poder, tem as condições para a obra acontecer. Porque uma coisa equilibra a outra. O poder tem que andar junto com a palavra tem que andar junto com a manifestação do poder. Sim, isso acontecia aqui. E então esta igreja é sensível porque tem uma liderança sensível. Uma liderança que costuma orar junto e até jejuarem juntos. E as condições estão criadas para Deus falar, para Deus direcionar e a obra missionária acontecer. Sim. E então esta igreja em Antioquia, torna-se uma plataforma missionária. E quando nós estudamos missões, somos obrigados a considerar o exemplo desta igreja. Uma igreja missionária. Eles estavam orando e jejuando. Sim. Orando e jejuando. Ou seja, fazer evangelismo também implica oração. Oração. Aliás, todas as coisas devem começar com oração no reino de Deus, não é? Começa aonde? Começa na oração. Porque a oração é o ponto de conexão entre Deus e nós e Ele. E as coisas acontecem. A oração conecta. Falar com Deus conecta. Nós falamos com Ele, Ele fala conosco e as coisas acontecem. As coisas começam na oração. As coisas de Deus, aqui na terra, começam com a oração que é feita na terra. A nossa oração traz os céus à terra. Traz o reino dos céus à terra. Começa na oração. E assim temos aqui este exemplo. Então, oração é também o ponto de início para o evangelismo, para a obra evangelística da igreja. A oração é o ponto de início para a obra missionária da igreja. Sim. Isto faz lembrar aquele salmo
que todos nós conhecemos muito bem, ainda que é um salmo profético e deve ser interpretado em relação a Jesus, mas também tem uma aplicação para nós, crentes. Salmo 2 e verso 8. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por a tua habitação. Tem uma aplicação a Jesus, é um salmo profético, mas também pode ter aplicação a nós, igreja. Amém? A noiva de Jesus. Se a noiva pede nações, o noivo vai estar junto. Sim, senhora. Pede-me e te darei nações por herança e os confins da terra por tua habitação. Então, nós queremos continuar a fazer evangelismo. Nós queremos continuar a fazer missões. Até, provavelmente, queremos fazer mais até, com certeza. Queremos fazer mais? Acreditamos que podemos fazer mais? Então, mais oração em cima, mais jejum em cima e vai ter mais. E vai ter mais, sim. E eu quero terminar a minha participação aproveitando os minutos que restam para orarmos juntos. Acha uma boa ideia? Amém? Ótima ideia, diz o pastor. Sim, com certeza. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Glória a Deus. Porque nós estamos gratos a Deus por tudo o que estamos fazendo, mas acreditamos que podemos fazer mais. Aleluia. E acreditamos que Deus quer mais também. Então, eu termino fazendo um apelo para que nós possamos orar nos próximos minutos em função desta palavra, em função deste propósito, que é motivar todos nós a fazermos mais e melhor.